Muito boa tarde a todos vocês. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando o nosso canal, assistindo aos vídeos, especialmente, claro, assistindo a este vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Jefferson Moraes e eu estou aqui com você para falar hoje sobre esse assunto que você está vendo aí, essas imagens que você está vendo da revista The Economist, uma revista que não é de hoje, ela traz em suas capas assim, um conteúdo no mínimo curioso, no mínimo, tá? E chamativo. Não tem como você olhar para essa capa dessa revista e olhar para qualquer capa de qualquer outra revista e não dizer, tem alguma coisa estranha nessa revista, tem alguma coisa estranha nessa capa. Por que eles trazem tanto capas diferentes, informações de coisas que nós vemos acontecendo ou que de repente vão acontecer? Na hora a gente olha assim, mas o que quer dizer isso? E de repente você vê as coisas acontecendo no mundo. Bom, não sei se o YouTube vai me cancelar por causa desse vídeo, por causa dessas imagens, algumas palavras que eu não vou reproduzir aqui, mas que você está vendo. E enfim, vamos comentar sobre essa capa, né? Essas imagens que estão aí. Deixa eu abrir mais grande a imagem do lado aqui, ó. Como você pode ver, é a mesma da revista, tá? Então deixa eu abrir aqui grande por cima. Agora que eu vi que vai ficar ruim, vai ficar na minha cara, não faz mal. Eu vou tirar essa aqui pro lado, peraí. Vou tirar essa aqui um pouco, vou deixar bem no canto aqui pra gente poder ver esta imagem, tá? Com bastante nitidez, com mais detalhes, tá? Vou deixar ela mais aqui embaixo para você ver o nome da revista, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho pro lado para você ver que eu não estou tirando absolutamente nada aqui. Ok, tá? Você pode ver que não tem absolutamente nada sendo escondido, tá? Posso tirar até mais um pouco a imagem para você ver até o final, tá? É até aí que vai a revista, a capa. Pois bem, nessa imagem eu acho que vocês podem ver com bastante clareza que tem 3 pessoas, aparentemente, não estou dizendo que seja, mas aparentemente da mesma família, e um animal de estimação, né? Um gatinho. Apesar que nós temos também 3, não sei se são gansos ou pato selvagem, alguma coisa nesse sentido, de certo modo sobrevoando essa família ou essas pessoas. Mas enfim, um cenário, a princípio, típico, se não fossem as máscaras, se não fosse, claro, alguns outros detalhes nos quadros também, evidentemente seria bastante comum. Mas, por que você acha que tem alguma coisa de diferente? Só por causa das máscaras que eles estão usando, que não são máscaras comuns, que nós utilizamos hoje, né, no nosso dia a dia, nesse novo normal que nos foi implantado? E por que o gatinho também está de máscara? E por que esta criança representada nesta imagem não está de máscara? Olha só que curioso. O gato está de máscara, os 2 adultos estão também com máscara, mas a criança não. É isso que nós vamos analisar. Não só isso, claro, analisar todo o cenário à volta. Mas começando, acho que pelo primeiro ponto que a gente começa a ver, as máscaras, né? Então você pode ver que não vamos, por enquanto, não sei até quando, não vamos deixar de ter a presença dessas máscaras no nosso dia a dia, no nosso novo normal. Começamos a utilização delas um pouco timidamente, ainda tem pessoas que não estão utilizando com muito ardor, né, digamos assim, não estão utilizando respeitando as orientações do governo, da OMS e tudo mais, e estão tentando burlar, de certo modo, essa nova realidade, essas novas regras que estão sendo impostas pelo governo e sendo levados à risca por todos os governantes, sejam municipais, estaduais ou federais. Bom, você pode ver que a mulher, que também está de máscara, está olhando para supostamente seu marido, né? Vamos encarar que seja uma família, imagino que seja uma família. Então, ela está olhando supostamente para ele, né? Segundo a imagem que a gente vê aqui. E será que tem um pensamento em volta disso? Será que ela está ali, como você pode ver, digamos assim,
Eu já cheguei a assistir algumas opiniões de outros canais que falam sobre essa revista, sobre essa capa especialmente, e a interpretação deles é a seguinte, que ela está olhando para ele como quem diz: você não vai trabalhar, você vai ficar sentado aí, você não vai fazer nada para sustentar a família, o que nós vamos fazer, sei lá. Existem várias possibilidades, apesar que essa é uma das mais coniventes para esse momento, para a atual situação que estamos vivendo, né? O que mais nós podemos analisar aqui? O gato, ele também está sendo protegido de alguma coisa com a utilização dessa máscara. Então nós podemos ver que certamente um animal como o gato, não quer dizer que é especificamente o gatinho, mas sim os animais, talvez só de estimação. Por que só de estimação? Acho que não. Os animais de um modo geral, podemos dizer assim, né? Eles estão certamente envoltos a isso. Apesar que nós temos as imagens dos patinhos ou dos gansos selvagens, que logicamente não estão usando máscara, até porque estão livres, diga-se de passagem. Então a interpretação é a seguinte: por ser um cenário dentro de casa, significa, evidentemente, que a utilização das máscaras seria somente por animais de estimação. Não, mas é óbvio, porque os animais de estimação, eles têm donos, eles têm quem os cuide, então evidentemente vão receber uma proteção, talvez não de máscara, mas uma proteção especial, evitar estar saindo de casa, desprotegido especialmente, ou mesmo dentro de casa, ficando mais protegido do que hoje. Se eu dou uma parada às vezes na voz é porque ela fica um pouco seca, eu não trouxe água, esqueci. Então é isso, tá? Muito bem. E os outros animais que estão na rua, não tem dono, não tem ninguém vai estar cuidando. Então, provavelmente, eles vão estar à mercê de algo que nós estamos encarando hoje como uma, não normalidade, mas como uma coisa eventual, algo que nós já estamos acostumando, apesar das pessoas muitas vezes dizer não estou acostumado, mas sim, estamos acostumando a essa nova realidade. Já olhamos com um olhar crítico para as pessoas que não usam máscara, por exemplo. Vai dizer que a maioria das pessoas, o cara não está usando máscara, não dá bola para isso. Não. Era o contrário, você olhava quando a pessoa usava uma máscara. Se a pessoa estivesse usando alguma coisa fora do normal e que não fosse um adorno, não fosse algo da moda, você olharia por achar curioso, interessante ou qualquer outra coisa. Agora, uma máscara de proteção pessoal, que realmente tenha uma utilidade, que não só embelezar, só ser um acessório, você não olhava com um olhar comum, você olhava com um olhar assim de espanto. E hoje é o contrário, você olha para as pessoas com um olhar de espanto se ela não estiver utilizando máscara, muito porque, óbvio, é uma orientação dos governos, das autoridades, então por isso você muitas vezes se choca. Mas muito bem, vamos pular essa etapa das máscaras. Então, só para finalizar essa parte das máscaras, significa o quê? Obviamente que nós vamos continuar com a utilização delas, a presença delas continua, segue, muito bem? Agora, por que a criança de repente não está utilizando esse adereço, né? Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui essa imagem agora, porque eu quero falar sobre essa criança. Eu vou sumir aqui um pouco, tá? Vou tirar, vou ficar mais escondido para a alegria de vocês. Tentem olhar na camiseta dessa criança, tem um desenho. Eu não vou conseguir agora ampliar mais, eu acho. É o que eu posso fazer até aqui. Se você olhar para essa criança, você vai ver que ela tem um símbolo, que até onde eu conheço, até onde eu sei, é o símbolo da paz. Mas ela está com um capacete, que não é um capacete para andar com bicicleta ou coisa parecida. Você sabe quem utiliza esse tipo de capacete, a cor desse capacete, né, utilizado por soldados, especialmente numa situação de uma palavra que começa com G no português e termina com A, né? E eu não posso falar, mas você sabe muito bem. E que se você olhar, essa criança está com um rosto, um semblante de preocupação, não é um semblante de alegria, de felicidade. Não chega a ser tristeza, embora seja um início de tristeza, mas é de, no mínimo, angústia, certo? Então, há uma possibilidade dessa revista estar nos passando a mensagem de que
num futuro breve, talvez, nós tenhamos um problema nesse sentido, que vai ser necessário os jovens ser chamados para utilizar esses capacetes e enfrentar alguma possível situação lamentável no mundo, né? Muito bem, vamos sair agora do âmbito do sofá, do pessoal que está sentado aí, o próprio gatinho que a gente já falou, e vamos para os quadros, para a parede no fundo. Começando da imagem do porquinho. É curioso porque colocaram tantos quadros ao mesmo tempo que é esclarecedor, até um determinado ponto, pelo menos. Esse quadro, essa situação, talvez nos remonta a uma possível... É tão difícil utilizar as palavras, o pessoal fica pensando assim, ele gagueja muito. Acontece que eu não posso falar abertamente todas as palavras. O YouTube cai em cima disso. Então o que acontece? Vamos tentar explicar para vocês. Esse porquinho, e agora eu acho que eu vou poder reduzir um pouco a imagem, que você já vai enxergar melhor, né? Deixa eu só aparecer um pouquinho aqui também. Esse porquinho não tem assim com clareza. Eu quero que vocês entendam que não adianta a gente querer dar uma resposta precisa, objetiva, porque não tem ninguém, absolutamente ninguém, a não ser eles próprios que estão construindo essas imagens, que tem a mensagem correta do que cada situação, cada pessoa, cada caso aqui, cada desenho, o que significa, apesar que muitas das imagens são claras, né? Mas o porquinho fica bastante em dúvida. O que tem a ver realmente o porquinho? Será que nós teremos algo que envolva os porcos, uma gripe, alguma coisa, uma situação nesse sentido, entendeu? Que possa tornar os porcos de certo modo inutilizáveis ou perigosos para o nosso consumo? Ou eu não vejo dessa forma, apesar que as demais situações são bastante, no mínimo razoavelmente tensas, né? E o porquinho não está enquadrado fora dessa linha, porque todos os quadros que estão aí, todos os desenhos remetem a situações complicadas. Então, mas não se sabe, né, o que realmente o porquinho significa, mas pode ser que seja algo nesse sentido. A imagem ao lado de um vulcão em erupção, tem inclusive, eu vou mostrar já que eu botei essa imagem no ar antes, deixa eu colocar aqui por cima, vou expandir ela por cima para a gente poder explicar. Essa do vulcão, se você olhar aqui no mês de agosto, deixa eu só explicar rapidamente. Temos aqui todos os meses, tá? De janeiro a dezembro. Como você pode ver, janeiro, aqui nesse calendário, que eu não sei quando foi feito, quem fez, né? Tem acho que é um arroba aqui, né? Tio Joe, uma coisa assim, que não sei se foi feito por ele ou se foi apenas publicado ali com esse arroba, mas de qualquer forma é um calendário no mínimo curioso, dada a situação até o momento, tá? Até o mês de junho, onde nós estamos, já finalizando, já estamos entrando em julho. E vamos observar, convido vocês a observar se a partir do mês de julho algumas dessas coisas pelo menos vão acontecer ou não, tá? Janeiro então marcado por incêndios florestais lá na Austrália, né? Que infelizmente muitos, milhares ou milhões de animais sofreram. Cenas terríveis que eu vi realmente que aconteceram lá. Eu não consigo entender ainda esse de fevereiro, o que realmente significa, porque eu não lembro naquela época, em fevereiro, o que aconteceu, porque já estávamos começando a ouvir muito falar no desenho que está ali no mês de março, que só de mostrar e ter o nome embaixo em vermelho e branco, pode ser que o YouTube não vai gostar. Mas de qualquer forma, já estava sendo falado muito isso. Então, fevereiro realmente não consigo lembrar o marco. Mas tem a ver um pouco com a situação que já está acontecendo agora em junho, como é que chama, dos gafanhotos, né?
aqui da Argentina para o Brasil, que parece que está vindo aqui para o Rio Grande do Sul de novo, deu uma desviada por causa do frio, acabou parece que indo para o Paraguai, mas parece que está retornando. Bom, não sei. Março, abril e maio, as imagens falam por si só, né? Não é necessário eu falar nada. O mês de junho, marcado, protestos e tudo mais, né? Manifestações no mundo inteiro, embora a maior parte acho que foi nos Estados Unidos e no Brasil, e realmente aconteceu. Mas eu descobri esse calendário no início do mês de junho. Então já estavam acontecendo no final de maio, início de junho. Então eu realmente não tenho como saber nada, não posso projetar nada sobre esse calendário. A partir de agora, estamos chegando aí nos não sei se é 30 ou 31 dias, já estamos nos últimos dias do mês de junho e estamos entrando no mês de julho, que a proposta ou a mensagem que traz aqui é eu não sei o que significa exatamente flare, eu não falo inglês, mas imagino que seja alguma coisa relativa a explosões solares. Não é raio solar, mas tipo explosão solar, né? Algo nesse sentido, que já vem acontecendo há um tempo, supostamente, e novamente é para o mês de julho ser marcado por alguma coisa, alguma manifestação natural, sei lá, no Sol, beleza? O mês de agosto, então, indo de encontro com essa imagem que eu mostrei ali do The Economist, agosto mostra a erupção no Yellowstone, um vulcão. Então podemos aguardar, com base na imagem do The Economist, nesse segundo quadro ao lado do porquinho, um vulcão que poderá entrar em erupção, né? Não sei se em agosto, mas esse ano. Depois eu vou voltar aqui no mês de setembro, outubro, para a gente falar. Eu só vou finalizar aqui esse... Aliás, eu vou voltar logo, porque tem mais uma imagem que eu vi aqui. Tem duas imagens, eu já vou falar, eu ia na ordem, mas eu vou falar. Ao lado do homem, no braço dele, tem um quadro maior, acho que é o maior de todos ali, que não sei se é pela ordem dos meses que estão aqui inclusive, mas o último quadro é do Sol. E como vocês podem ver, é uma imagem semelhante ao Sol, não é erupção, como é que eu falei? Tempestade solar, explosão solar, né? Em julho. Pode ver que é uma imagem que remonta ao Sol com explosão, com alguma coisa assim. Então, essa imagem ao lado dele, esse quadro, talvez possamos presumir que seria algo relativo a isso, a uma explosão solar, né? E talvez pela ordem como nós podemos ver aqui, não sei. Na sequência então do vulcão, nós temos um desenho de um pinguim em uma ilhazinha, podemos dizer, de gelo, de uma grande placa, não seria nem um iceberg, mas uma grande placa, talvez pudesse ser um iceberg também, uma grande placa de gelo, ou só mostrando que tem bastante sol, aquecimento global, derretimento das geleiras, que não é de hoje que acontece todos os anos, mas reforça aqui talvez uma preocupação maior, talvez sim, talvez não. Eu não cheguei a analisar bem cada desenho, mas é importante salientar que não são apenas os desenhos, existem mensagens escondidas, ocultas, subliminares que realmente podem estar nesses desenhos. Inclusive o desenho do pinguim, você pode ver que tem o reflexo dele na água, pode ser que tenha alguma outra mensagem ali que eu ainda não cheguei a observar, mas talvez tenha. Se tiver, eu volto a falar num próximo vídeo, tá? Na sequência nós temos uma imagem que não tem nem o que comentar, né? Um asteroide em direção à Terra, e é algo que está aqui nesse calendário também, no mês de dezembro. Pode ver que tem até o nome asteroide, né? E não vou dizer que irá acontecer, eu já trouxe um vídeo aqui mostrando sobre isso, mas é mais um medo, talvez, que vão colocar na gente, mais uma situação de medo que nos querem colocar. Agora vamos para cima no relógio. O relógio ele está marcando mais ou menos 2 minutos para as 12 horas. Pode ser de dia, pode ser à noite.
faltam 2 minutos para as 12 horas. Se você olhar o tal do relógio do fim do mundo, parece, eu não cheguei a pesquisar para fazer esse vídeo, mas parece que o relógio do fim do mundo foi adiantado, eu acho, em 20 segundos. Então está cada vez mais próximo, eu acho que é das 12 horas, inclusive, né? E não sei quem criou aquele relógio, nunca fiz vídeo falando sobre ele, até posso estudar melhor e poder trazer aqui, mas eu acredito que seja o relógio uma referência ao relógio do fim do mundo, trazendo uma mensagem talvez de que nos resta pouco tempo, ou que já não resta mais tempo para fazer nada. Algumas pessoas até falam, poxa vida, mas essa situação no mundo poderia ter esperado mais uns 2 anos para me organizar. Acontece que há 2 anos atrás faltavam 2 anos, ou melhor, tinha 2 anos para você se organizar. E eu não vou me colocar nesse rol, mas muitas pessoas avisavam, alertavam, faziam vídeos e eram taxadas como idiotas, eram taxadas como pessoas loucas, bizarras, que falavam bobagem. E elas estavam alertando para essa situação, que agora está aí. Então, eu acompanho alguns canais, essas histórias, né, não só do The Economist, mas de tudo no mundo, sobre a elite do mundo, há pelo menos 10 anos, 10, 11 anos. Então há 10 anos que eu posso dizer que eu tenho esse tempo de preparação. Mas é claro que muitas pessoas, essas que falam isso, poxa vida, se tivesse 2 anos ainda para me preparar, evidentemente que elas não iriam se preparar, não iriam fazer nada. Por quê? Há 2 anos atrás elas não fizeram nada. Nós estávamos em 2018, no auge das eleições. Aliás, pouco antes das eleições, várias situações no Brasil acontecendo, mas que simplesmente as pessoas nunca, se alguém fosse comentar alguma coisa sobre isso, não iam dar a devida atenção. Só um breve parênteses sobre um canal chamado Verdade Oculta. Em 2014, eu não lembro se é 2014 ou 2016, mas acho que é 14, foi lançado um DVD por aquele canal, que era na época, tinha DVD ainda, né? Se vendia DVD, hoje não se vende mais, não se usa, mas tinha um DVD chamado Prepare-se, com uma capa, uma foto de capa, um desenho de estádio de futebol. Na verdade era um campo de futebol, dá para ver nitidamente que era um campo, o gramado do campo, com leitos hospitalares, em plena Copa do Mundo. Ou seja, lançaram em plena Copa do Mundo, quer dizer isso, né? Lançaram aquele DVD com aquela capa naquela época que o pessoal estava alvoroçado com futebol, querendo assistir as seleções, Brasil, Estados Unidos, Japão, jogando com o México e tal. O que acontece? Se você, como eles fizeram, avisassem naquela época, olha, os estádios de futebol vão ser hospitais, não vai ter jogo de futebol. Iam e chamaram eles de loucos na época, de malucos, né? E agora, veja só, se foi em 2014, que eu não lembro, são 6 anos depois, agora em 2020, os estádios de futebol pararam com os jogos, alguns reabriram, vão reabrir e tal, pararam com os jogos, imagina, os grandes elefantes brancos que chamam, que muitos falaram assim, nunca vai deixar de ter futebol, nunca vai deixar de ter jogo, partidas, sempre vai ter. E de repente parou, fechou tudo, e o que fizeram lá dentro? Hospitais, chamados hospitais de campanha. Botaram então leitos dentro dos estádios, nos gramados, ocuparam os gramados com leitos. Muito bem, algo que eles avisaram em 2014. Se você, assim como eu em 2014, já conhecesse esse canal, que eu já conheço desde 2009, é um dos que eu conheço, que eu acompanho, você já estaria se preparando, ou pelo menos teria o aviso naquela época. Se você não fosse preparar, isso era outra coisa. Agora, digo para vocês o seguinte, não dá mais tempo para se preparar, para quem quisesse. Você pode tentar remediar algumas coisas, mas preparativo agora é tarde, infelizmente é tarde. E digo mais, para quem quiser se esconder, tem pessoas planejando, inclusive do próprio canal lá do Verdade Oculta, que eu respeito demais, e eu acho, só acho, tá? Independente da dimensão
do Brasil ou de alguns estados, que eu não vou citar estados, mas eles do Verdade Oculta sabem de qual estado especificamente que eu estou falando, que é um lugar que eles estão procurando se refugiar. Eu diria que após o cerco se fechar mais ainda, não vai existir um lugar, 1 centímetro no mundo que vá ser de fato, não diria saudável, mas seguro para ficar longe do sistema. Eu acho que a coisa vai ficar tão apertada que não vai adiantar você estar em lugar nenhum no mundo, que você vai ser encontrado de algum modo. Em algum momento você vai ser encontrado, eu acho. Só acho. Mas voltando ao relógio, então, o tempo está se esgotando e já não dá mais tempo para fazer muita coisa. Eu acho que é essa a mensagem mais clara. E outro, o formato desse relógio, se você olhar, se você observar bem, não é um relógio perfeitamente redondo, ele é meio ovalado. E para os lados, o que representa o quê? Que é um olho. Se você olhar bem, se você observar bem, parece ser um olho, né? E bem no centro. Então, pressupõe que eles estão observando, né? A elite do mundo está observando. Muito bem. Sobre os gansos ou patos voando dentro de casa, não sei dizer, realmente não sei dizer, porque é muito difícil entender essa situação. O curioso aqui é com relação às sombras, né? A sombra do homem, da mulher projetada na parede, do patinho do meio. Se você olhar os dois outros, sei lá, pato, ganso, essas aves, as duas aves, a mais de cima e essa de baixo que está levemente alinhada com a segunda ali do meio, não tem sombra, não projetam sombra alguma. Mas essa do meio, que está inclusive em declive, que chama, né, está descendo, a sombra dela está projetada a princípio muito abaixo dela, para, não sei se faz muito sentido, e também se você observar, não está acompanhando, essa sombra dela não está acompanhando a ave. Então tem algum mistério ali muito, muito estranho, muito estranho. Esse quadro do lado ali, não preciso dizer nada, né? Você pode observar bactérias e tudo mais, diferentes do que a outra imagem embaixo ali, cheia, parece uma mamona, sabe aquela mamona? Parece uma mamona. Os desenhos de cima não parecem nada com a mamona, são outras coisas, né? Ao lado, então, acima do Sol, tem o que seria um cogumelo de fumaça, que é uma explosão nuclear, alguma coisa nesse sentido, não sei explicar. Já teve uma explosão no Teherã, no Irã, né? E não sei se é relativo àquilo ou não, mas não sei, realmente não sei dizer. Não dá para especular. Aliás, eu quero só voltar aqui uma coisa que eu falei errado. O mês de dezembro aqui que mostra esse impacto ou esse asteroide. Eu falei que pela ordem o último seria o quadro do Sol. Aqui é o Sol. Eu confundi, eu achei que aqui era o asteroide que está aqui na cabeça da mulher, né? Então não é pela ordem não, eu acho, desse quadro, não condiz com o calendário, tá? Inclusive é isso. Bom, sobre essa imagem da revista, então, acho que era isso, né? Tivemos aí uma explanação bastante longa, peço perdão, mas é que tem muito detalhe, não tem como a gente falar rapidamente, tá? Então sobre essa revista é isso. Eu vou reduzir aqui, deixar aqui em cima, e vou deixar aqui um pouco esse calendário para você ver novamente e concluir após o mês de agosto, como eu estava olhando aqui. Então vocês mesmos vamos observar esse calendário, ver se realmente vai acontecer. Até agora, não sei se tudo, mas 95% até o mês de junho aconteceu do que está nesse calendário. Agora, a partir do mês de julho, vamos observar. Será que vai ter uma movimentação no Sol? Eu não estou acompanhando as notícias, não sei se já estão falando nos jornais, em algum outro programa de TV ou rádio, qualquer coisa na internet.
Mas vamos observar, o mês de julho, nesse calendário, estaria marcando a presença de explosões solares, algo nesse sentido, né? O mês de agosto traz então a erupção no vulcão Yellowstone. O mês de setembro, que é o mais curioso para mim e para muitos que vão assistir, vão achar loucura, vão talvez dizer assim, esse calendário agora passou dos limites, não tem nada a ver, mas aqui mostra uma invasão alienígena, que aliás é bastante comum nos filmes, né? A presença de extraterrestres. Tem Paul, o ET, não lembro como é que é o nome, é um filme bem legal, bem bacana, eu gosto. Tem o MIB, Homens de Preto, a trilogia do MIB, né, inclusive. Tem o filme ET, tem um outro filme que eu não me lembro o nome, que é mais antigo, dos anos 90, eu acho, que mostra uma invasão alienígena, mostra literalmente uma invasão alienígena, que pega o presidente, a esposa dele, eu não lembro o nome do filme, desculpe, mas tem um filme assim. Enfim, tem vários filmes sobre extraterrestres. Outubro e novembro volta com força total a situação que começou nesse calendário em março. Aliás, foi declarado oficialmente em março, né, o que está escrito ali, e é para voltar então em outubro e novembro. E dezembro, então, claro que não vai acabar em novembro, é importante vocês entenderem isso, não vai acabar, mas em novembro e outubro é para ser novamente o falatório na mídia, ou sei lá o quê. Mas se acontecer o que está mostrando ali para o mês de setembro, essa invasão alienígena, não quer dizer que nós vamos esquecer em outubro e novembro, nós não vamos esquecer, mas podemos ter uma mudança muito grande. Já estão falando fortemente cada vez mais que nós estamos num novo normal. Então nada do que vai vir ou do que está vindo faz sentido no passado, né? Nada do que está vindo nós ouvíamos falar, mas não vimos ano passado. A nossa Páscoa desse ano foi diferente, o Dia dos Namorados foi diferente, o nosso Natal muito provavelmente vai ser diferente. Então, o que nos espera, isso 2020, 2021 não sei, 2022, 2023 em diante, né? Tem até, eu esqueci de trazer, mas eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre um comercial do Banco Itaú. Não estou ganhando nada do Banco Itaú. Se quiserem me patrocinar, por favor, está disponível. Mas o Banco Itaú fez um vídeo, um comercial com agora me fugiu o nome da atriz, Fernanda Montenegro. Ela emprestou a voz, ela foi a locutora, né, do vídeo. E ela fez assim um clima muito pesado. Ela foi contratada para fazer de uma forma assim, a mensagem toda muito pesada, muito carregada. E a imagem no final, certo? No final do comercial, nossa senhora, mostrou assim: feliz 2017 ou 18, acho que era para 2018, feliz 2018, feliz 2019, 20, 21, 22 e feliz 2023. E parou. Então, primeiro, era um comercial de final de ano, acho que 2017 para 2018. Então, desejando feliz ano novo, feliz 2018. Mas por que correu abaixo do símbolo do Itaú? Tem no YouTube ainda esse comercial, dêem uma procurada. Comercial Itaú, feliz 2018. Escrevam assim que eu acho que vocês vão encontrar. Porque ninguém deseja feliz ano novo e aponta o ano, que é o ano novo, e aponta mais alguns anos à frente e culmina em um determinado ano, se não quiser trazer um recado. Então eu acho que ali teve um recado bastante forte, que estamos sentindo agora, a partir de agora 2020, uma tendência de que possa se manter até 2023, mas de que forma? É a pergunta que eu deixo para você. Será que muitas pessoas estão esperando que o normal que nós realmente acostumamos volte? A pergunta é: será que vai voltar mesmo? Será que já estão falando o novo normal? O novo normal é como? Tem até um filme
Acho que é O Demolidor do Stallone, para quem gosta, mesmo que você não curta o filme do Stallone, os filmes dele, tentem dar uma olhada, ou procurem alguns trechos para ver. Eu não tenho certeza se é esse filme, eu não cheguei a assistir, mas eu cheguei a ler sobre um artigo sobre ele e a atual situação do mundo. E nesse filme, supostamente, o Stallone e mais alguém estavam congelados, não sei por qual motivo, e são descongelados em 2035, se não me engano, ou 2031, agora não sei, por aí. E eles voltam, quando eles voltam, então eles dão de cara com um mundo completamente diferente, onde as pessoas têm medo de ver, VI é uma palavra com V e termina com US, que nós estamos ouvindo muito hoje falar, e é o motivo de nós usarmos máscaras, né? Então as pessoas nesse futuro do filme, elas têm muito medo disso, vivem em distanciamento social. Os restaurantes no filme, né, pelo que eu li, os restaurantes são apenas para pessoas que têm dinheiro, para a elite, para os ricos, mas não qualquer rico, né, me deixar bem claro. Esses que se acham ricos na sua cidade, na minha, em qualquer lugar, não pertencem à elite, tá? Só para deixar claro. E então não é qualquer pessoa que pode comprar, que pode entrar nesses lugares. Enfim, uma realidade totalmente diferente. Naquela época, algo bizarro, louco, filme de ficção científica. Eu acho que o título ficção científica que dão, esse rótulo, né, que dão para esses filmes, não só esse especial, mas vários filmes de ficção científica, na verdade são filmes que, assim como essa capa do The Economist, traz mensagens de coisas que realmente vão acontecer. Porque hoje as pessoas já começaram a ficar com medo disso que eu falei. Então, deem uma pesquisada também, procurem para ver, tirar suas conclusões, ver o que vocês acham, tá? Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Desculpem que ficou um pouco longo, aí quase 40 minutos. Um fortíssimo abraço a todos vocês, um beijo no coração, se cuidem, respeitem as orientações que estão sendo dadas, porque nós somos menos que um grão de areia perto desse sistema e, infelizmente, eu acho que não temos nada a fazer a não ser respeitar. Se conseguir fugir, beleza, mas é difícil, tá? Um abraço a todos vocês, fiquem na paz de Deus, muito obrigado pelo carinho de todos e até mais. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau, muito obrigado a todos. Tchau.